O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no Novo Hunter. O Novo Hunter é um podcast que tem como propósito conversar com pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, que trazem conhecimentos que agregam para todo mundo que assiste. E hoje a gente tem uma convidada especial aqui que o DJ vai apresentar na sequência. Vai lá, DJ. Adriana Bombassaro, da FastBuilt. Hoje a gente vai falar de tecnologia, de startup, de inovação, de eventos, de construção, né? E de desenvolvimento de negócios. A Adriana, que tem uma vasta experiência no segmento e está trazendo novidades para o mercado na empresa. Eu tenho acompanhado, né, no Centro de Inovação, que a gente já se conhece há um tempinho, e é bacana ver o crescimento e o posicionamento da FastBuilt nessa história e a Adriana nessa liderança, né, conduzindo esse processo. Então, Adriana, seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui. E a gente sempre começa com uma pergunta bem simples, né? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória, como é que você chega hoje aqui, né, na tua jornada profissional até chegar na FastBuilt, né? Bom, contar um pouquinho é pouco tempo, né? Mas bom, eu sempre fui movida a desafios e novas experiências, né? Na minha vida pessoal e profissional. Com 21 anos eu desembarquei aqui em Blumenau, né? Com uma proposta de emprego que não se concretizou. Acabei trabalhando numa construtora, né? Meu primeiro emprego em Blumenau foi no setor de construção civil, por coincidência, uma construtora daqui. Aí nisso eu vislumbrei o mercado de ciências da computação, fiz vestibular, né? Vislumbrando que era um mercado novo. Cheguei, até me assustei, né? 50 alunos na sala, 45 homens, 5 mulheres. No dia da formatura, 45 homens, 2 mulheres se formando. Teve né? baixa. Teve baixas aí no meio do caminho. Comecei a trabalhar como estagiária numa fábrica de software, fiz uma carreira executiva por 21 anos nela, né? Chegando aos cargos de diretoria de produtos e diretoria da fábrica, trabalhando sempre com homens, né? 95% da minha equipe eram homens, isso nunca me impediu. Eu sei que se pergunta muito sobre isso, né? Mas eu sempre fui muito focada em resultados e no que a gente tem para fazer. Tive desafios, né? Até sempre conto, às vezes, eu fui trabalhar junto com a minha equipe dentro de uma fábrica, de uma planta fabril de um cliente, e cheguei lá, eu não sou especificamente uma pessoa muito alta, né? Então... Se a avó fala, de dizer que eu sou baixinha. Ninguém me olhava muito, né? O pessoal não dava muita bola para aquilo que eu falava. Eu pensei, eu preciso arrumar um jeito de eles me enxergarem aqui. No outro dia, fui trabalhar de salto alto numa planta de fábrica de terno e de terninho social. Aí eu passei a ser enxergada, a ser vista. Quebrei algum salto nessa planta fabril, mas consegui o meu objetivo, né? Aí em 2020, 10 dias antes do lockdown total da pandemia, eu me desliguei dessa empresa, né? Eu já tinha percorrido todo o meu caminho ali. É uma empresa, né, que tem 5 sócios, então assim, eu já cheguei à direção, não tinha mais muito para onde ir. Aí eu me desliguei, ia fazer um período sabático, né, e acabei que comecei a ter ideias de um produto também ligado no setor da construção civil, porque eu também desenvolvi um produto nessa outra empresa para canteiro de obras especificamente, né, e aí eu tinha uma ideia de produto e já conhecia o Jean, que é meu sócio atualmente, porque eu palestrei no FastBuilt Experience dele pela outra empresa. E aí eu tinha uma ideia eu vi que ele estava, né, com a empresa dele ali para manual digital do proprietário. Eu pensei, por que a gente não pode unir forças na área comercial, que são as áreas que mais doem para uma startup montar, né? Porque ela é cara, ela tem processos e ela precisa dar resultado rápido. E aí a gente marcou um café. E acabou que no meio do caminho o meu produto virou fumaça, já não fazia mais sentido. E aí até brincando com uma parceira, a Sabrina, eu falei assim, Sabrina, o que eu vou tomar café com o Jean se eu não tenho mais nada para falar com ele? Aí ela falou assim, não, vai tomar café com ele. Aí eu falei, tá bom, então eu vou tomar um café com ele. E aí a gente foi tomar um café, no meio do café eu falei pra ele, ó, não tem mais nada, né? Não tem mais produto. Não tem mais que oferecer. Vamos ter que voltar a conversar. E assim, o Jean de bate pronto larga assim pra mim, tu não quer ser minha sócia? Aí eu pensei, opa,
pera. E aí a gente acabou conversando, desenvolvendo, né? E de julho de 2020 até hoje, então a gente vem desenvolvendo a empresa, né? Quando ele me propôs, a empresa estava em Blumenau, ela tinha 4 clientes. Hoje nós estamos em 9 estados do Brasil, mais de 14 mil lares gerenciados pela nossa plataforma e 330 empreendimentos sendo atendidos aí pelos nossos clientes. Conta um pouquinho o que é a solução da FastBuilt, o produto específico que vocês... O nosso produto específico, ele é para a construtora trabalhar a jornada do cliente dela com ela. Em que momento? Desde que tu compra um empreendimento, você tem um sonho, você tem um desejo de ver ele crescendo. E é difícil acompanhar ele, então... A nossa plataforma já entra para que a equipe da obra já vá coletando informações e fornecendo para o cliente aquilo que ele precisa. Plantas para ele poder fazer uma modificação, as fotos de como está o empreendimento, todo esse material que geralmente as construtoras deixam para entregar no dia de entrega do empreendimento. E aí começa toda uma saga e a gente pode olhar no Reclame Aqui assim, as maiores reclamações. Sim. Que é o que a gente chama de assistência técnica ou pós-obra, como as construtoras falam. As construtoras são obrigadas, por lei, a dar garantias, né, de 5 anos, mas 5 anos é o prazo máximo. Né? Cada pedacinho de um imóvel da gente, ele tem uma garantia. Um é 3 meses, outro é 1 ano, outro é 6 meses. Né? É como se tu montasse um Lego e esse Lego tivesse várias garantias. Como é que tu vai controlar isso se num imóvel tu tem mais de 146 sistemas construtivos que a gente chama, para saber se está na garantia ou não está na garantia. Se você não tiver um sistema com uma inteligência que te apoie, você não consegue, que é o que a maioria das construtoras fazem. O que elas fazem hoje? Elas dão 5 anos de garantia para tudo. Então hoje o setor da construção civil no Brasil gasta mais de 5% do total que ele orça para fazer um empreendimento com pós-obra. É um centro de custo que já tem um dinheiro reservado para gastar com aquilo, porque eles não têm tempo de fazer um trabalho de qualidade, que é saber o que está na garantia, o que não está na garantia, também poder olhar, poxa, eu comprei um tipo de janela e ela não atendeu as minhas especificações, por que eu vou usar no próximo empreendimento? Vai dar problema também? Vai dar custos. Então, inteligência do negócio. Se eu tenho essa inteligência do negócio, DJ, eu consigo retroalimentar o meu setor produtivo da construtora e dizer, não faça isso, economize. Então, eu economizo nessa obra e economizo na próxima. E a nossa plataforma, ela controla tudo isso, além do que ela já tem uma assistente virtual que a construtora vai criando sua base de conhecimentos e quando a pessoa tenta abrir um chamado, a base de conhecimentos já diz assim para ela, olha, tem algumas coisas aqui que podem te ajudar. Então ela pode se auto-atender, né, que hoje é o que muitas pessoas buscam, as pessoas buscam, a gente busca, né? Poxa, por que eu acessar alguém se eu posso me atender sozinho e resolver o meu problema rapidamente, na hora que eu quero? Sim. Num sábado, num domingo, quando a construtora não está atendendo. Então ela apoia nisso. A construtora também tem toda a parte de pesquisa de satisfação, que hoje se fala muito, né? A gente vê muito se falar, acordo de nível de serviço, essas coisas. Para a construção isso é difícil. Conceitos modernos que são quase alienígenas para uma construtora tradicional. Exatamente, né? E aí você aliando a coleta de dados, de informações, uma boa pesquisa de satisfação com várias metodologias para tu medir em cada momento, né? Como é que o teu cliente tá? Tu consegue, agora até vou usar mais um conceito alienígena aí, que é o que todo mundo está falando hoje, que é o XLA, que é, na verdade, um acordo de nível de experiência com o teu cliente. Né? Então, assim, estraga alguma coisa no seu imóvel, você vai chamar alguém. Nem sempre a pessoa que vem é a pessoa que vai consertar o problema, porque às vezes, assim, vem o pedreiro, aí o pedreiro quebra, aí ele descobre que tem um cano, aí tem que chamar o encanador, aí ele descobre que o cano precisa buscar o material, tem que chamar o fornecedor. Então, tu não consegue dizer assim, Vilela, olha, eu vou te atender em 3 dias. Certo. Mas eu, como construtora, consigo dizer, Vilela, eu vou te entregar o melhor atendimento, a melhor equipe de assistência técnica, eles vão na tua casa, não vão sujar, são pessoas de confiança, tá aqui as fotos, o telefone na plataforma para tu ver quem vai te atender. Então, tudo isso a nossa plataforma fornece hoje para a construtora. Para criar uma experiência que vai muito além daquela história que antes, que é só para entender, né, Roberto, que era, e a gente conversou antes em outras oportunidades, que era antigamente...
ainda tem muitas construtoras que fazem isso, é que ao fim da obra entrega um caderninho, um manual impresso do material, né? Você está falando, não, isso é mais complexo que isso, isso pode gerar inteligência de negócio para a construtora. Exatamente, é dar essa inteligência de negócio para... E assim, ó, todas as áreas da empresa hoje têm contato com o cliente. Né? Antigamente a gente tinha lá 4 meios do cliente entrar em contato com alguém, telefone, e-mail, sim, quando batesse na porta, e olha lá, hoje, quantos canais sociais você tem, né? E aí, como é que a construtora se comunica de um jeito único com todos eles? Ou ela tem uma plataforma e tem uma boa estratégia sistêmica de comunicação com o cliente, ou ela vai errar em algum momento. Em alguma área ela vai falhar e vai trazer prejuízo para ela. Você falou logo no início que a tua conversa com o Jean, vou voltar um pouquinho nesse ponto, começou ali em julho de 2020, é isso? Isso, exatamente. Então, nós estamos falando que já estávamos dentro da pandemia. Normalmente a gente até tem perguntado o quanto houve de impacto, né, da pandemia no negócio, se positivo, se negativo, nesses últimos 3 anos, como as coisas aconteceram. Pelo seu relato, me parece que foi bastante interessante o momento, né? Eu não digo interessante sob o ponto de vista, obviamente, sim, de saúde das pessoas, não é isso, estamos olhando o viés do negócio. Foi bastante interessante porque o digital, como teve esse crescimento, uma solução tal qual a da FastBuilt passa a ser muito atrativa para a construtora. Então acredito eu, e eu gostaria de ouvir de você como é a tua percepção, que a receptividade pela solução foi muito maior, ou talvez até melhor recebida do que talvez há 10 anos atrás, ou no momento onde o presencial fosse muito mais consistente, e o caderninho lá, né, do final, o cara dissesse, mas por que eu vou investir numa plataforma, por que eu vou investir numa solução digital, se eu tenho meu caderninho, tem o cara ali que eu ajudo na gráfica, tem a pessoa do marketing que desenvolve o caderninho, bota as fotos, tira aquelas fotos todas. Como é que foi isso? A pandemia ajudou ou não o projeto? É como tu falou, né, tirando a questão saúde, claro, que a gente sabe... para o setor da construção civil, que hoje é um dos setores no Brasil mais atrasados em adaptação digital, eu nem falo em transformação, né, adaptação, porque eles gostam de uma planilha Excel, né? Sim. Mas em adaptação digital foi muito importante. Ele trouxe muitos benefícios, porque o que acontece? Antes a construtora estava acostumada, deu um problema, eu mando o cara lá, ele vai lá e resolve, né? Agora não, como é que eu vou entrar na casa do cara? Sim. Se eu tô com lockdown, como é que eu vou consertar? Luva, máscara, né? Luva, máscara, bota todo mundo num quarto, isola, sim, daí eu deixo o cara sozinho dentro do meu imóvel. Como eu vou fazer isso, né? Então toda essa parte digital de você poder tirar uma foto, enviar para a construtora, tu faz um vídeo do que está acontecendo e a construtora consegue agir cirurgicamente no problema, porque daí ela já entende o que está acontecendo e ela manda a pessoa correta, alavancou muito os nossos negócios, porque a construtora entendeu que era o momento de ela mudar. O consumidor mudou, a gente teve que mudar, a gente teve que se adaptar, né? A casa nossa, ela não virou mais um lugar de passeio, ela virou um lugar... Virou um escritório, virou tudo, um lugar, né, de escritório, um lugar de convivência no mínimo de 20 horas por dia, né? Para aqueles que saíam, porque tinha gente que ficava 24 sim, horas por dia. Então a construtora teve que se adaptar, e isso trouxe para as empresas de TI do setor da construção uma grande oportunidade, né, de negócio, para fazer com que ela colocasse realmente processos e trouxesse ferramentas para apoiar a equipe dela. E aí isso também gerou o quê? Um empoderamento da equipe dela, né? Que quem tem dados, quem tem informações, sim, consegue mostrar, olha, a gente está gastando aqui, a gente pode economizar aqui, vamos usar essa estratégia diferente, né? Que quem é dono do dado hoje, quem consegue analisar ele com calma, consegue fazer esse tipo de trabalho. Então a ferramenta veio para ajudar a tirar a área de pós-obra do estigma de bombeiro, aquela que apaga só incêndio dentro da construtora, né? O engenheiro está lá em cima na laje concretando, ligou um cliente de um outro empreendimento que está cheirando gás. Tu vai ficar no teu apartamento? Não, né? Eu vou sair correndo. Qualquer um vai sair correndo. Com certeza. E aí o engenheiro tem que achar qualquer um. Não, então agora você consegue rapidamente fazer as ações e direcionar as equipes. Eu tenho uma equipe que está no empreendimento X. Eu, via aplicativo, já disparo uma mensagem para aquela equipe que se desloque rapidamente para o outro. Né? Eu consigo, inclusive, olhar na agenda de serviço de todos os meus prestadores
em que momento eles estão, inclusive para trabalhar a questão ambiental, né? Se eu vou deslocar pessoas, que eu desloque uma única vez. Eu atendo remotamente porque eu tenho empreendimentos no litoral. Então, na quinta-feira eu vou fazer toda a parte de assistência lá. Então, eu mando uma equipe toda num único veículo, sem gastos para a construtora, reduzindo o impacto ambiental, tiro o papel, né? Tudo bem, eu ajudava o cara da gráfica, né? Tem um histórico controlado. Tem um histórico controlado do que aconteceu. A gente sabe que existem muitas contendas jurídicas, então a construtora também tem, ela e o cliente, resguardo jurídico, porque existe todo um registro com data e hora do que aconteceu. Então tu tem um dossiê do teu imóvel, né? Tu acaba tendo ao longo da vida um dossiê do teu imóvel. Isso é muito importante. E Adriana, conta pra gente, porque eu sei, a Fast Built também tem o Fast Built Experience, que é um evento. E como que vocês entraram nessa de eventos e como que o evento, trabalhar essa abordagem com o público complementa e ajuda a crescer a estratégia de negócios e de marketing para a empresa? Legal, boa pergunta. O nosso propósito é transformar a indústria da construção civil. Esse é o propósito da Fast Built. E aí quando foi bolado a plataforma, poxa, o setor da construção civil é um setor extremamente atrasado em questão de transformação digital. Até o ano passado ganhava somente da indústria da pesca, hoje inclusive perde para a indústria da pesca, é um levantamento que tem, né? Então assim, ele precisa muito de transformação digital, mas existe uma resistência muito grande. E aí como é que você faz para que as pessoas entendam o valor disso? Você precisa trabalhar a tua marca e você precisa conscientizar. Como é que tu conscientiza isso? Através de insights, de ideias, de troca de informações. Aí nasceu o Fast Built Experience, para trazer experiência para o cliente de vários setores da construção, não só do pós-obra. Porque quando as pessoas entendem o todo, aí elas conseguem ter ideias para sair, né, da caixinha, que a gente tanto fala, que agora não é mais para ninguém estar na caixinha, né? Então, para a gente poder fazer esse trabalho, nasceu o Experience para criar realmente uma comunidade que transforme o setor da construção civil. E também para mostrar que bons e grandes eventos não precisam ficar só no eixo que a gente hoje conhece como São Paulo, Rio, né? A partir de Blumenau você está A partir de Blumenau a gente atinge... Exatamente, inteiro. Hoje essa edição de agora vai ter mais de 60 palestrantes do Brasil todo. E não só com temas diretamente relacionados à construção, mas como temas de inovação, etc. Eu palestrei 2 vezes já. Exatamente. Então tá conectado de uma maneira interessante com o ecossistema, para estender o serviço da marca. Exatamente. A gente vai ter pessoas do Google, da Amazon, pessoas da AutoQI, de tecnologia, mostrando como isso pode ser aplicado no setor da construção civil, ou como já está sendo aplicado. Entendi. Na realidade, assim, o mercado da construção civil, no mundo como um todo, pelo menos pelo que eu acompanho, ele é fundamental, e quando ele sofre alguma situação, vamos dizer assim, de recessão, ele tem um impacto muito devastador na economia daquela região, né? Porque ele emprega muita gente, por mais que existam em alguns países muita tecnologia embarcada num processo de construção, a gente sabe que ainda a mão de obra primária, vamos dizer assim, básica, é muito grande. E toda vez que um país passa por alguma recessão na construção civil, isso derruba indicadores do país rapidamente. Como é que está o momento da construção civil hoje no Brasil, né? Já que vocês acabam com a plataforma tendo acesso a muita informação, conversando, já que você atende praticamente o território nacional como um todo, como é que é o momento atual da construção civil no Brasil? Como tu falou, Vilela, o setor da construção civil, quando o país passa por uma recessão, por uma crise, ele é um dos primeiros a serem afetados, mas ele é um dos primeiros a se recuperar. Exatamente. Até por essa questão da mão de obra mais primária, né? Então ele emprega muita gente. Tanto que agora, nesse último quadrimestre agora, o PIB da construção civil está muito maior do que o PIB brasileiro. Então, o momento da construção civil ele está muito favorável. E a gente percebe isso na própria abertura dos clientes. Eles estão tendo tempo para olhar outras coisas, porque os negócios estão andando numa velocidade em que eles já perceberam que só a caneta BIC, só a planilha Excel não vai resolver a situação deles na questão de eu preciso me manter produtivo e lucrativo, com qualidade, porque hoje o meu cliente não quer mais coisas sem qualidade.
Então, eles já estão nesse momento de olhar, a gente percebe isso nitidamente, que a gente está sendo procurado, né? Geralmente as empresas procuram o seu cliente, a gente tem sido procurado. Então, isso mostra que realmente o setor está num boom econômico bem alto. E o mercado já está ficando mais pronto para a tua oferta. O mercado está ficando mais pronto para a nossa oferta. E aí, claro, né? São 4 anos de Fast Beauty Experience, são pessoas alcançadas, é todo um trabalho que se faz, mas que realmente dá retorno e realmente você consegue agora conversar com as pessoas e elas entendem que realmente não é um centro de custo. Ele pode ser um centro gerador de qualidade e de redução de despesas dentro de uma empresa. Como é que é feita a venda propriamente dita? Sempre me interessa muito essa questão comercial, né? Você é a área de atuação. Uma das formas, ficou claro para mim, que são os eventos, né? Eventos grandiosos como o Fast Beauty Experience é uma forma. Outra forma de você fazer a venda pode ser no impulsionamento nas redes sociais, tal. Eu vejo que é uma presença digital muito consistente da empresa e tudo mais. Mas são essas as formas ou ainda tem alguns outros modelos mais tradicionais, por exemplo, a gente tem um agente comercial que fica em determinada região do Brasil, não necessariamente precisa ser um representante, ou um vendedor nosso, funcionário, um técnico, um engenheiro. Como é que você faz essa questão para alcançar os teus clientes em todo o território nacional, pensando no país continental, né, com características muito diferentes, né? Sim. E como é que se faz? Bom, na verdade a gente usa as redes sociais, a gente usa o evento para criar uma comunidade, para alavancar a nossa marca. A venda, a gente faz ela toda inside sales na empresa. Toda ela, e a gente vende para o Brasil inteiro remotamente. Hoje caiu por terra aquele negócio de que o vendedor tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, para Minas, para qualquer lugar do território nacional para uma reunião de 15 minutos para demonstrar uma solução. Mesmo que seja um software que tem um processo de implementação, que tem uma venda complexa, você consegue derrubar essa barreira. Fazer, tanto que assim, nós fazemos 100% das nossas vendas, não vou dizer 100%, porque aqui em Blumenau a gente visita as construtoras, né? Então eles estão não faria nem sentido, né? Não faria sentido. Mas 100% das nossas vendas são online e 100% do nosso processo de onboarding, que é a implantação e o suporte ao cliente, é remoto. A gente não precisa ir no cliente para dar o suporte, para estar presente, para mostrar para ele que a gente consegue atuar no momento em que ele tiver algum problema. Até para sistematizar e você ter uma experiência consistente e poder escalar o negócio, porque quando a gente está falando de startup, tem que ser um formato, um modelo de negócio repetível e escalável, né? Antigamente, e eu já trabalhei com produtos, eu tinha que mandar o implantador. Sim. Era um cara perdido durante uma semana num único cliente. Hoje, o meu implantador, um implantador toca 9 implantações ao mesmo tempo. Fora o custo, né, Adriana? O custo escala. que tinha, né? Eu encontrava, como eu sempre viajei muito, né, a negócios, eu encontrava domingo, depois do meio-dia, nos voos para São Paulo, era só mochilinha de empresas de tecnologia. Eu já tinha uma galera que eu conversava todo domingo assim, que eu não vou citar o nome das empresas, mas assim, aquela filhinha, um cara que vai trabalhar com implantação, e ele estava ali esperando, voltava na sexta-feira à noite, né, no último voo. Exatamente. Um custo absurdo do cara, né? Alimentação, a qualidade de vida, inclusive, risco, desse cara. qualidade de vida. É uma diferença fundamental, e a gente fala muito isso e às vezes as pessoas não entendem, né? A diferença entre uma empresa de tecnologia tradicional, e existe isso, uma empresa de tecnologia com implantação, esse processo todo, e uma startup com modelo repetível e escalável, em que você tem esse processo sistematizado, automatizado, estruturado, para que se a demanda dobrar, você consegue atender sem colocar tanta gente no processo. Exatamente, é bem isso. Por exemplo, eu também trabalhei nesse modelo, saía no domingo de tarde, voltava na sexta de noite por muito tempo. Depois a minha equipe de implantação na outra empresa, uma vez eu mandei eles para o Pará, numa mina de bauxita, onde eles só chegavam com o avião da empresa e eram, e eram escoltados, porque o pessoal que estava lá estava há 4, 5 meses sem ver ninguém que não fosse eles, né? Então, aí os caras chegavam para a minha equipe e diziam assim, queria um aumento de salário, porque achavam que a minha equipe, não dá para você ver isso, não dá para você ver aquilo. Então, assim, tu também tira um pânico, um risco. Um dia um implantador meu ligou e disse assim, Adriana, embaixo da cama nós encontramos uma aranha desse tamanho. Eu falei, meu Deus, eu ia morrer.
Né? Então, assim, você também protege o teu funcionário, tira de um risco que é desnecessário, se mostrou que é desnecessário. Né? E aí você consegue ter ele muito mais engajado contigo, né? O nosso turnover, apesar de a gente ser startup, é baixíssimo dentro da nossa empresa, né? Por quê? Porque as pessoas trabalham naquele ambiente controlado, naquele ambiente que elas gostam e que elas estão acostumadas. Você não coloca ela, né, em riscos. E até do ponto de vista das empresas em geral, é esse novo aprendizado, né? Esse novo ponto de equilíbrio do trabalho remoto, híbrido ou presencial, equilibrando a equação. Não significa que o trabalho presencial vai deixar, a abordagem de venda presencial deixa de existir, mas ela tem que ter o devido valor e o momento certo para acontecer e não vira o padrão ter que pegar o avião. Exatamente, exatamente. Ah, você precisa fazer uma venda complexa para um grupo todo. Sim, eu vou vender para 5 construtoras que fazem parte de uma holding. Até tu reunir todo esse pessoal, exato. Às vezes é mais fácil, você vai lá, demonstra, tu precisa fazer uma prova de conceito, um piloto, aí sim. Né? Que é como o NJ falou, aí sim eu acho que se faz necessário. Mas uma venda onde você conversa com 2 ou 3 engenheiros, os diretores, você já demonstra a plataforma funcionando, o que ela tem, a pessoa que tem o processo na cabeça, ela entende onde se encaixa a plataforma e onde ela vai ter resultado. Então, acho que é dessa forma que a gente... Eu acho que a lição para as empresas essas tradicionais, que têm processos, né, presenciais extremamente arraigados, é olhar para esse modelo e aprender também que dá para, se não integralmente, mas parcialmente dá para mudar o processo para ficar mais sistematizado e ter um onboarding ou implantação, né, à distância. Exatamente. Usando tecnologia. Usando tecnologia, exatamente. Bom, eu queria, Adriana, falar um pouco agora sobre liderança, que eu acho que é um tema sempre importante, recorrente, que faz toda a diferença, inclusive no sucesso ou no fracasso de uma organização. As pessoas falam muito no mercado que os profissionais eles abandonam muitas vezes as empresas em decorrência da forma com que eles lidam com seus líderes ou da forma com que os seus líderes lidam com eles. Eu queria entender um pouco mais qual é o modelo, né? Você trabalhou numa empresa de tecnologia, você tem uma história dentro do mercado, provavelmente essa empresa tinha um formato de liderança um pouco mais, não vou dizer conservador, mas não, mais tradicional. Hoje você está num papel de total destaque dentro de uma startup, que são situações totalmente diferentes. Como foi essa transição e qual é o modelo de liderança que você entende que faz sentido no teu atual momento? Legal. Realmente, na outra empresa, sim, era uma empresa tradicional, então você tem seus pares, né? Você não pode cometer uma ingerência, você tem todo esse processo, né, que é bem mais engessado. Quando eu virei startupeira, né? Eu sempre brinco com o Jean, um dia alguém perguntou pra gente, tá, mas afinal de contas o que vocês fazem? Eu falei, a gente na empresa é todo mundo diretor de operações. Sim, tem uma operação para fazer? Faz. Tem um contrato? Faz. Tem um boleto? Faz. Tem uma implantação? Faz. Tem um treinamento? Faz. Todo mundo aqui faz tudo. Temos papéis e responsabilidades sim, mas não temos hierarquia na questão de assim, eu não posso falar com o Vilela porque ele é o fundador da empresa. Eu não posso falar com a Adriana porque ela é a diretora de operações. Não. Tanto que o DJ conhece, a gente não tem parede, né? Até de vez em quando parece uma torre de Babel, lá a gente tem que pedir pro pessoal falar um pouquinho mais baixo, todo mundo falou ao mesmo tempo, mas a gente tem claro e definido quais são os papéis e responsabilidades. E o meu estilo de liderança é assim, eu sou o teu apoio. Se precisar, eu sou o teu colchão para amortizar algum problema que a gente tenha ou alguma coisa que venha do mercado para a gente trabalhar. Mas você está na ponta, você sabe, você tem autonomia para fazer. Se você está aqui comigo, eu confio em ti, vai lá e faz. Não fica esperando, resolve. Se você trouxer para mim, vai ter a solução. Pode ser que você não queira, mas aí você trouxe para mim, né? Se você me traz o problema com 3 opções, a gente vai escolher junto, né? Qual é a opção que mais vai se adequar e melhor resultado vai ter trazer para a empresa. Mas se não, também estou aqui no papel para apoiar no momento que tem que apoiar. Para mim, o líder hoje ele tem que estar 200% disposto a desenvolver seu time. Senão, ele não consegue agir, não consegue fazer a coisa andar, ele não consegue desenvolver as pessoas e elas vão embora rapidamente, né? O líder que é o líder assim, se deu certo fui eu que orientei, se deu errado foi eles que fizeram,
comando e controle, não, né? Não tem mais espaço. Não tem mais espaço, não, ainda mais no mercado de tecnologia, Sim. com os jovens que a gente tem, Uma né? demanda absurda. Com a demanda de mão de obra. absurda, com a briga que tem, Sim. né, por profissional. Se você trabalhar desse jeito, ele vai dizer, ah, não, desculpa, pai e mãe eu já tenho em casa, eu já tenho que obedecer lá, já tive que obedecer até meus 10, 12 anos agora, né? Então, para mim, o líder tem que desenvolver assim, ó, você precisa conhecer, porque cada pessoa, cada um de nós tem um botão para fazer funcionar em determinado momento. Um é sob pressão é assim, o outro, né, sobre estresse é assim, o outro, tu tem que mostrar os 100 primeiros metros, porque se tu mostrar a caminhada toda, ele fica preocupado. Então, você tem que ter uma visão, tu tem que ter uma soft skill de gestão de pessoas, de psicologia, de conhecimento humano muito grande na minha visão, né, como líder. Eu concordo 100% porque faz todo sentido o que você acabou de falar, né? Eu sempre acreditei nesse conceito de que cada pessoa tem um dispositivo que aciona, vamos dizer assim, a sua maneira de atuar. Exato. E essa questão que você acabou de dizer, de que tem alguns profissionais que eu tenho que mostrar só uma parte do desafio, porque senão ele se acovarda, se assusta, se apavora e desiste sem nem tentar, mesmo tendo potencial de sobra para fazer 2 vezes aquele desafio. É liderança situacional, perfeito. Exatamente. Porque é bem isso, né? Tem pessoas que na área comercial ele faz muito isso, né? Você não mostra a meta do mês ou do ano para algumas pessoas. Para algumas pessoas você mostra da década, que ela quer saber isso porque ela já faz conta quando ela vai ganhar nos 10 anos. Exatamente. E tem outros que você mostrou do mês inteiro e não fracionou por semana, ele já se apavora porque diz, não dá, não vou conseguir fazer. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Adriana, e quando a gente entra aí no conceito do nosso podcast, que é o novo Hunter, né? Essa pessoa que tem que ter protagonismo, que quer se colocar nesse mercado, nesse novo cenário tão desafiador, ainda mais quando a gente está falando de startups, né? Empresas de tecnologia num mercado que está em processo de maturidade, né? Ou de construção civil, maturidade no uso da tecnologia, né? Como é que é o perfil desse novo Hunter para você, desse novo profissional que precisa se colocar no mercado? Esse novo profissional, para mim, assim, ó, ele tem que ter novas formas de pensar e agir. Ele tem que ser muito adaptável, ele tem que ter uma resiliência muito grande, porque assim, o mercado muda toda hora, não vamos nem falar de tecnologia, né? Porque a gente falando aqui já mudou e a gente nem sabe o que aconteceu aí fora, né? Então, assim, esse profissional tem que estar muito adaptado, tem que ser muito resiliente e tem que desenvolver técnicas e ferramentas para conhecer as pessoas, quer seja pessoalmente, como a gente está conversando aqui, quer seja remotamente numa entrevista, quer seja gerenciando uma equipe remota, quer seja gerenciando uma equipe presencial, uma equipe híbrida, ou seja, né? Antigamente se falava do Bombril 1001 utilidades. Hoje esse profissional precisa desenvolver muitos soft skills para conseguir ter esse sucesso, senão ele não vai trazer o profissional certo, ele não vai ter o profissional certo na cadeira certa. Ele pode ter o profissional certo fazendo a coisa errada, que às vezes dizem pra gente, né? Às vezes tu perde um bom técnico colocando ele numa função de liderança sem tê-lo preparado para isso, né? Eu acho que a Adriana coloca um outro ponto muito importante, né? Que é quase que impossível hoje você dissociar a importância de você, se eu não disser gostar de pessoas, mas você conseguir conviver bem com pessoas. Talvez gostar seja exagerado para alguns, né? E eu acho que esse é um grande paradigma a ser derrubado, principalmente por algumas áreas que são mais tecnológicas como um todo, né? Seja engenharia, né? Que é a minha área, seja a área de tecnologia, porque até então a gente era muito preso ao processo, ao sistema e tudo mais, e as pessoas elas estão lá e beleza, elas que se virem. E hoje, se você quiser trazer boas pessoas para trabalhar com você, se você quiser fazer com que a sua empresa decole, se não desenvolver o gostar, pelo menos você tem que conviver com muita facilidade com essas pessoas. Caso contrário, esquece. Exatamente. Esquece. O novo líder tem que entender que ele tem, vamos lá, não da forma pejorativa, que ele tem clientes. Exato. Eu tenho meu cliente externo, Exato. Que eu sempre digo e brinco, por exemplo, com os nossos desenvolvedores. Pessoal, não tem que ser fácil para nós, tem que ser fácil para eles usarem. Porque antigamente você fazia software, assim, faz aí, te vira. A pergunta que eu sempre falo é o bom para quem, né? Era bom para o desenvolvedor que ele resolvia ali,
colocava uma fileira de ícones indecifráveis, a pessoa tinha que fazer um treinamento de 2 meses. E um manual do lado para conseguir... conseguir ser produtivo. Exatamente. Então eu sempre brinco com eles, tem que ser fácil para o cliente. Mas eu, como líder, tenho que entender que esse meu desenvolvedor também é meu cliente. Sim. Né? Então, como é que eu vou traduzir para ele, que é um cara que adora tecnologia, adora encher a tela de tudo quanto é botão e tudo quanto é coisa, que tem que ser algo simples, né? Como é que a gente, por exemplo, na FastBuilt faz? Eu, dentro do meu processo de onboarding, toda e qualquer pessoa vai na obra. Vai Show. Na obra, todo e diferença. qualquer colaborador meu vai na obra, com o engenheiro, sobe e desce escada. A gente até brinca quando ele chega, o pessoal, dia tal vocês vão descarregar um caminhão de tijolo. A gente brinca com eles. Pensa. Então eles vão na obra conhecer o porquê, o propósito daquilo que eles estão fazendo. Que também, né, antigamente a gente recebia uma tarefa para fazer em tecnologia, tu não sabia nem o que era, né? Sim. Era totalmente abstrato. Era totalmente abstrato. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que é o mais certo, Você tem né? o dedo no pulso do mercado, né? Exatamente. Então é dessa forma que a gente vai resolvendo essas questõezinhas. Legal, Adriana. Muito obrigado pela conversa. Foi uma satisfação receber você aqui. Eu vou deixar o DJ fazer o encerramento. Foi muito legal ouvir um pouco mais, não só da sua história, quanto o que você assimilou rapidamente ao longo desses últimos 2 anos numa startup, né? Ela já está realmente com esse DNA de startup, isso é muito importante. E eu gostei muito dessa situação que vocês trouxeram, o que você traz aqui para a gente, que é proporcionar ao colaborador da empresa experiência in loco. Eu sempre fui muito favorável a isso, inclusive na área comercial eu sempre fiz questão de levar as pessoas das áreas administrativas, os meus clientes, comigo no mercado para visitar, para carregar a pasta, para suar, para sentir um pouco daquela realidade, não com o propósito de penalizá-lo, muito pelo contrário, mas de inseri-lo dentro do contexto e dizer assim, meu amigo, agora você entende, porque às vezes é difícil e quando alguém te diz assim, cara, me dá o orçamento agora, é porque precisa agora, o momento é agora, é o pulso, né, sentir o pulso realmente, né, DJ? Mas muito obrigado pela oportunidade, por ter vindo aqui conversar com a gente, DJ, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir aí com vocês. É muito bacana ver, né, a FastBuilt é um case muito interessante que a gente tem aqui de Blumenau para o país inteiro, criando um evento que é referência nacional, já multiplicando a sua atuação no mercado e mostra que esse modelo, né, startups são empresas em ambientes incertos com modelos de negócio repetíveis e escaláveis, tem um potencial de crescimento gigante num mercado que tem um nível de maturidade ainda que tem muito para evoluir e vocês estão fazendo esse trabalho ajudando o mercado a se transformar, né, de verdade. Então pouco a pouco, mas numa escala sempre acelerada, né, unindo a experiência da Adriana e de todo o time ali do Jean também, que é um super visionário. Então, super bacana. Eu acho que a nossa audiência aí deve ter gostado bastante dessa abordagem também diferente, de um novo segmento, para a gente aprofundar a discussão e ver, falar sobre esse tema de liderança e esse conceito do novo Hunter. Super obrigado, Adriana. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. Legal. Seu novo Hunter, se você gostou da história da Adriana e da FastBuilt, por favor, acompanhe o programa, compartilhe, né, divulgue para os seus amigos, porque o nosso interesse é justamente esse, né, trazer pessoas que façam a diferença nos seus mercados, trazer histórias relevantes que possam agregar no seu conhecimento e no nosso também, que é a nossa proposta, né? Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação.